E aí galera, beleza? Meu nome é Yuri e hoje eu tô aqui para trazer para vocês um vídeo sobre o REST API com Go, certo? Nesse vídeo a gente vai criar um endpoint de livros que a gente vai conseguir criar nosso livro, editar nosso livro, listar todos os nossos livros, listar livro pelo ID e também deletar nossos livros, beleza? Nesse vídeo a gente vai usar o Gin para criar nosso server, também ele ajuda na hora que a gente cria nossas rotas, ajuda na hora de instanciar os controllers, devolver resposta para o usuário, fica muito mais simples com ele. E a gente também vai usar o Gorm, que é um ORM para a gente não precisar ficar escrevendo carry na mão, que a gente vai usar banco de dados nesse vídeo, beleza? Então, vamos para o VS Code. Vou abrir aqui o terminal e vou iniciar nosso projeto, dando um go mod init, nome do nosso projeto, beleza? E eu vou, primeiro de tudo, vou instalar todas as nossas bibliotecas. Vou dar um go get no Gin, depois eu vou dar no Gorm e depois no driver do Gorm, beleza? E eu já volto aí com vocês. Beleza, galera, instalou tudo aqui que precisava. Vou começar criando o nosso arquivo aqui chamado main.go. Nele, por enquanto, não vai ter nada, então a gente vai colocar package main, func main, e vai ser isso daqui. Vamos começar pelo nosso server do Gin. Então vamos criar uma pastinha para ele, uma pastinha aqui chamada server, beleza? Tá, criou nossa pasta, vamos criar um arquivo aqui dentro dela chamado server.go. Beleza. Aqui, esperar criar. Dentro desse nosso server a gente vai ter package server. A gente vai ter uma struct chamada server, que ela vai receber a nossa porta e também vai receber o nosso server, que vai ser um Gin Engine, beleza? Então tá, esse Gin Engine aqui é o que o Gin precisa para iniciar o server, beleza? Então tá, agora a gente vai ter aqui um construtor desse server, que vai ser new server, que ele vai retornar um server, e aqui ele vai dar só um return no server, passando a porta. Aqui eu vou colocar a porta direto, que eu quero utilizar na porta 5000, e o server vai ser o gin.default. Beleza, agora aqui a gente vai ter o método que vai ser instanciado pelo nosso server, que vai ser o método run, que ele em si vai rodar o nosso server, beleza? Tá, agora antes da gente escrever o nosso método run, eu vou criar uma pastinha aqui para as nossas routes, e dentro dele eu vou ter o arquivo router.go, beleza? Esse arquivo aqui vai ser o package routes, e ele vai ter a func config routes, beleza. Aqui a gente vai receber o router, que vai ser do tipo gin.engine, e a gente também vai devolver esse tipo gin.engine, certo? Eu vou criar aqui, vou começar a criar nossos endpoints. Eu vou criar o grupo main, que ele vai receber o API/v1, que basicamente o que vai ser? Na hora que a gente passa a nossa URL aqui, ele vai deixar esse API/v1 aqui como padrão nas nossas rotas. Então tá. Agora aqui dentro eu vou criar o nosso grupo de livro, que vai ser books. E tudo aqui dentro já vai ter /API, /v1, /books, beleza? Então a gente não vai precisar se preocupar com isso. Que eu vou colocar aqui books.get, vou criar um método qualquer aqui no barra, que ele por enquanto não vai retornar nada, beleza? Então tá, só faltou a gente retornar o nosso router e o nosso método está pronto, beleza? Agora a gente vai voltar aqui para o nosso método run, que ele vai receber o routes.config routes passando s.server,
E aqui a gente vai dar um log.fatal router.run, passando aqui a nossa porta, beleza? Que vai ser s.port. Ok, aqui a gente pode colocar um log.print também, de que o nosso server está rodando na porta, passando a nossa porta. E agora, beleza, vamos criar aqui agora no nosso main, a gente vai criar o nosso server, que a gente vai pegar o server.newServer e a gente vai dar um server.run. Beleza, isso daqui ele já vai rodar nosso server pra gente. Se eu dar um run aqui, vocês vão ver que eles vão estar funcionando, mas por enquanto eu não vou rodar. Eu vou criar um controller pra gente testar. Então vou criar aqui o controllers, vou criar o book controller e aqui dentro a gente vai ter o package controllers e eu vou criar uma função chamada showBook. Por padrão, ela vai receber aqui o objeto gin.context, tá? Porque o gin já injeta direto e com esse objeto C aqui a gente consegue fazer o que a gente quiser. Nesse caso, eu vou utilizar o JSON, vou passar o status 200 e vou utilizar esse objeto gin.h, que ele já deixa a gente formatar a nossa JSON. Então eu vou colocar value passando um OK. Então, esse aqui vai ser o nosso book controller, ele vai ter esse método aqui chamado showBook. E agora aqui nas nossas rotas, eu vou, depois de colocar aqui no barra, eu vou colocar controllers. Deixa ele instanciar para mim. Ponto showBook. Beleza. Vai ser isso daqui. E o nosso primeiro método vai estar criado. Então agora na hora que a gente vai dar um go run main.go, ele vai rodar o nosso server. Eu já vou abrir aqui o nosso Insomnia na API, no endpoint barra mesmo, que vai ser listbooks, barra book só, né? E quando eu dar um send, ele vai me retornar o value OK, beleza? Agora a gente vai construir o nosso banco de dados e depois os outros métodos do controller e terminar de configurar nossas rotas. Beleza, agora eu adicionei os arquivos Dockerfiles aqui para conseguir rodar nosso banco de dados. Eu vou deixar eles no meu GitHub, tá? Se vocês quiserem, vocês vão lá e peguem. Ele vai rodar o Postgres pra gente para deixar mais fácil, caso a gente não precise, porque daí a gente não vai precisar ficar instalando o Postgres na nossa máquina e deixa mais fácil para todo mundo, beleza? Vou começar aqui criando a pastinha database, que dentro dela a gente vai ter o arquivo chamado database.go, beleza? Esse método aqui a gente vai ter o package database, a gente vai ter o nosso banco em si. Ele tem que ser minúsculo, tá? Porque ele não vai ser exportável. A gente vai criar aqui nossa func startdb, que aqui a gente vai ter agora a nossa string. Eu vou pegar aqui e copiar ela, que ela é um pouquinho grande. A gente tem a nossa host, a porta que vai estar rodando o nosso banco, o usuário, o nome do banco, se vai estar em SSL Mode e a senha, tá? Eu já deixei esse aqui configurado, eu vou deixar aí na descrição para vocês também. Já está tudo certinho para a gente usar com esses Dockerfiles aqui, beleza? Então tá, agora a gente vai ter o nosso database e um erro que a gente vai pegar do gorm.open, passando postgres.open, passando essa nossa string de conexão, e aqui a gente passa um objeto do gorm.config, que eu vou passar vazio porque eu não vou ter nenhuma configuração. Aqui a gente valida se teve algum erro, eu vou colocar um log.fatal error, passando o erro, e beleza. Aqui a gente vai setar o nosso DB, a nossa variável DB, com o conteúdo desse database aqui, beleza? E aqui a gente vai fazer algumas outras configurações. Eu vou criar config, não quero ver se vai ter erro. Vou pegar o nosso DB e chamar esse método DB do próprio Gorm. E aqui a gente vai colocar setMax idle time, eu vou colocar 10 e set
Opa, não é esse, é o set max ironcons, que esse sim é 10, e o set max opencons, que vai ser quantas conexões simultâneas, né? Vai ser 100, e a gente vai ter também o set cons max lifetime, que vai ser 1 hora. Beleza. E por enquanto vai ser isso daqui. E aqui a gente vai ter que ter um método de pegar esse nosso banco, né? Porque esse banco ele vai ser só uma instância e porque senão a gente vai ficar abrindo várias instâncias do nosso banco e aí a gente vai ter várias instâncias abertas e isso daí não é muito bom. Então nesse caso a gente vai ter uma função aqui chamada getDatabase, que ela vai retornar o nosso banco. E nesse caso a gente vai instanciar ali uma vez no main e a gente vai conseguir pegar esse banco toda vez, o mesmo banco, sem ficar precisando abrir várias conexões, entendeu? Tá, agora a gente vai ter aqui a nossa pastinha de migrations, que eu vou colocar aqui migrations.go, que vai ser o package migrations, e por enquanto a gente vai ter só isso aqui, run migrations, que recebe o nosso banco, que é do tipo gormdb, e vai estar o db.automigrate. E aqui a gente vai passar os nossos models, beleza? Como eu não tenho nenhum model, vamos criar o nosso model agora. Vamos vir aqui, criar uma pastinha chamada models. Dentro dessa pastinha models a gente vai ter o nosso arquivo book.com. E aqui a gente vai ter package models, a gente vai ter nosso struct do tipo livro, né? Então, book struct, aqui a gente vai receber um ID, ele tem que ser todo maiúsculo assim por causa do Gorm, tá? E aqui a gente vai passar a instrução Gorm, primary key, que essa daqui é a nossa primary key. Aqui eu vou passar também que ele é referente ao campo ID, na hora que ele for exportar para JSON. E então a gente vai ter o nosso ID, a gente vai ter o nosso name, que vai ser uma string, que vai receber também o JSON name. Eu vou copiar essa parte aqui, porque a gente vai ter outros dados também, outros campos, que vai ter o description, que vai ser uma string, que aqui vai ser description. A gente vai ter o medium price, que vai ser o preço médio. Aqui no JSON eu vou colocar ele assim. A gente vai ter também o nosso author. E a gente vai ter também a nossa image URL, que aqui vai ser img_url. E aqui a gente vai ter o nosso author. E esses outros três campos aqui são do próprio Gorm, tá? Tá na documentação deles, que ele já vai ser preenchido automaticamente, que vai ser o created at, updated at e o deleted at. Esse deleted aqui ele serve para acontecer o soft delete, tá? Que nesse caso ele não deleta totalmente, ele só dá um fake delete, que nesse caso a gente consegue ver quando que está deletado ou não. E por padrão ele não lista esses que estão com campo deletados diferentes de null, beleza? Então tá, vai ser isso daqui, a gente vai ter o nosso name, nossa description, nosso preço médio, o author e a imagem do nosso livro. E agora aqui nas nossas migrations a gente vai receber o models.book. Escrevi errado, vou corrigir já aqui. Que não é book, é book. E vou salvar aqui nas nossas migrations e vai estar rodando tudo certo, beleza? Então tá, agora a gente vai vir aqui no nosso main e antes da gente rodar nosso server, a gente vai chamar o database. Opa, não é get database, é start database. Beleza. Então agora quando eu rodar o nosso main aqui, eu vou ter o nosso banco de dados, beleza? Então beleza, pessoal, agora vamos criar nosso controller mesmo, nosso método
de controller, vamos vir aqui nas nossas rotas. Esse método aqui, books.get showbook, quer dizer que ele vai listar um livro só, então a gente vai ter que receber o nosso ID aqui. Então agora aqui, nesse nosso método showbook, a gente vai apagar aquilo ali que a gente tem. E a gente tem que pegar esse ID. De onde que a gente pega esse ID? A gente pega esse ID desse Czinho aqui, do nosso contexto, né? Então vai ser ID igual c.param, passando o parâmetro que a gente quer. Nesse caso a gente colocou lá que era ID, então a gente quer o ID. Tem um problema que esse dado aqui ele vem como string, então a gente tem que parsear ele. Então eu vou colocar new ID e um erro que vai ser o strconv.atoy, passando o nosso ID. Esse método aqui ele converte para int, como vocês podem ver. E vamos validar aqui se não teve nenhum erro. Se teve um erro, a gente vai retornar a JSON passando o status 400 com o objeto gin.h, passando um error, que vai ser ID has to be integer. Nesse caso, o nosso ID tem que ser um inteiro, não pode ser alguma coisa como letra, essas coisas, beleza? Então tá. Aqui a gente tem o nosso ID e agora a gente vai dar um db, que a gente vai receber o database.get. Opa, tá com erro aqui, vou apagar o erro, que a gente vai receber o database.get database. E depois a gente vai receber um erro, ele não pode ser igual. A gente vai receber o db.first. Aqui a gente tem que criar a variável do nosso livro, que vai ser dbbook, que vai ser do tipo models.book. A gente vai passar aqui em book, passando o nosso ID. E isso daqui, .error. Essa lista aqui ele vai retornar um objeto para a gente do tipo gorm.db. E esse gorm.db ele tem esse .error aqui que a gente consegue definir se tem um erro ou não. Então eu já vou chamar ele aqui direto para a gente saber se tem um erro ou não, beleza? Nesse caso aqui a gente vai verificar se teve um erro. Vou copiar esse mesmo objeto aqui para cima, aqui de cima. Vou colocar cannot find book, passando mais aqui, dando um error, beleza? Aqui ele tem que ter um return, senão ele vai retornar uma JSON com vários campos. Então, entrou aqui, deu esse erro, retorna. Entrou aqui, deu esse erro, retorna. E caso tenha dado tudo certo, ele vai retornar o nosso book. Opa, não é assim, não é return assim. É um c.json, status 200, book. Beleza, esse aqui é o nosso primeiro endpoint. Vamos agora criar o nosso de criação de livro, para depois a gente conseguir listar os nossos livros, beleza? Beleza, pessoal, vamos criar aqui nossa função createBook, passando aqui c.gin.context, que agora a gente vai fazer o quê? A gente vai primeiro pegar o nosso banco de dados, a gente aqui vai ter o nosso banco de dados, e a gente tem que criar o nosso book, né? Vou colocar aqui book, que vai ser do tipo models.book. O nosso dado, ele que vem aqui no nosso body, a gente tem que parsear ele para JSON. Então, nesse caso, a gente tem que parsear ele para dentro desse objeto book. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um c.should bind JSON, passando e-comercial book. E com isso, se deu tudo certo, esse nosso book ele vai ter todos os dados que a gente passou aqui no nosso body, beleza? Então tá, vamos confirmar se não tem erro. Eu vou copiar esse objeto aqui de cima para colar aqui para ficar mais rápido. Vou colocar aqui cannot bind
.json. Beleza. E se deu tudo certo, o nosso book já está com o nosso objeto. Então a gente vai dar um here igual db.create, que vai criar nossa entidade pela primeira vez, passando o nosso book.error. Então tá, agora a gente vai validar se deu erro. Vou copiar o objeto aqui de cima e colar aqui embaixo, que eu vou colocar com o nome cannot create, com o erro cannot create book, passando o nosso erro, beleza? Se deu tudo certo, a gente vai dar um c.json, passando o status 200, passando o nosso book. Beleza, esse aqui foi o nosso endpoint de criação de livro. Então tá, antes de testar aqui, pessoal, eu vou criar o nosso endpoint de show books, que ele vai listar todos os nossos livros. Ele também tem que receber o nosso gin_context. E basicamente esse daqui ele não vai receber nada na nossa rota, não vai receber body, não vai receber carry params, não vai receber nada. Então a gente vai colocar direto aqui nosso banco de dados, que vai ser o database.getDatabase. E daí aqui a gente vai ter o nosso erro, que vai ser do tipo db. Que a gente vai receber, na verdade. A gente tem que criar nossa variável de books, que é um array do tipo models.book. E daí aqui a gente passa db.find e comercial books.error. Se foi um erro, a gente vai retornar o erro, se não, a gente vai retornar nossos livros, beleza? Cannot list books, retornando os nossos books. Beleza. Para testar isso daqui, pessoal, a gente vai fazer o quê? A gente vai abrir dois terminais aqui. Beleza? Em um deles, a gente precisa primeiro rodar o nosso banco, então a gente vai rodar um docker compose up --build. E depois que subir, eu vou rodar o go run main.go. E aí eu já volto com vocês, quando rodar aqui o meu controle. Beleza, pessoal, tô com os dois aqui rodando, tudo certinho. Eu vou aqui agora tentar listar os nossos livros. Deu que a nossa página não foi encontrada. Então tá, é porque a gente esqueceu de criar nossas rotas. Vamos criar aqui o barra. Vamos criar aqui também o post, que nesse caso vai ser o show books. E aqui a gente vai passar o create book. Beleza? Agora aqui a gente salva, restart o nosso server e vamos testar esses endpoints. O banco está rodando normal aqui. Provavelmente na hora que eu for listar aqui já vai ter algum outro registro. Então vou esperar rodar. Tá rodando, vou dar um send. Ó, não tem nada. Vamos criar aqui nosso primeiro livro então. Nosso livro, ó, não conseguiu criar porque ele falou que o medium price está do tipo string. Então tá, vou parar aqui nosso server, vou vir aqui para o nosso book. Medium price realmente está como um string, vou mudar para float 32. Vou rodar o nosso server novamente. Não salvei aqui, vou salvar. Vou rodar ele novamente. Esperar rodar. E agora a gente vai tentar cadastrar o nosso livro. Vamos esperar rodar, roda rapidinho. Rodou, vamos criar nosso livro. Beleza, criou o livro com a ID 2, agora a gente vai listar todos os nossos livros. A gente tem o livro com a ID 2. Vamos listar o livro pelo ID agora. Livro ID 2. Então, beleza. Agora só falta a gente deletar o nosso produto e conseguir editar o nosso produto, que a gente vai criar esses métodos agora, beleza? Então tá, pessoal, vamos começar aqui criando o nosso método de editar o nosso livro. A gente vai receber aqui o nosso gin_context
Esse método ele vai ser bem parecido com o de criar, tá? Então a gente pode vir aqui no método de criar, copiar tudo que está nele, e a única coisa que vai mudar vai ser isso daqui, ó. A gente vai editar para cannot update, e em vez de create, vai ser um save, beleza? E aqui na hora que a gente retorna o nosso livro. Tá, já vamos testar ele aqui na hora já. Vou parar nosso servidor, vou rodar ele de novo. A gente pode ver aqui que a gente criou o livro ID2, que o nome dele está livro 1, só que o ID é 2, então vamos mudar aqui o nome para livro 2, beleza? Passando aqui o ID2. E agora quando a gente reenvia, deu erro. Então tá. Vamos lá, adicionar aqui o nosso método put para edit. Não está instanciando. Deixa eu ver aqui como que eu coloquei o nome dele aqui no nosso controller. Update book. Beleza, tá aqui. Update book. Beleza, salvamos. Vamos rerodar nosso server. E vamos, assim que ele rodar, vamos enviar aqui nosso request de put para ver o que ele vai dar. Beleza, editou aqui, deu tudo certo, deu 200. Vamos listar novamente nosso livro com ID 2. Nosso livro com ID 2. E é para ele estar com o nome livro 2. Agora a gente vai criar a nossa função de, não é aqui, né? Função de deletar nosso livro. Delete book, que a gente vai receber aqui também o gin.context. E eu vou copiar o de listar showbook aqui, porque a gente vai precisar desse ID, que a gente vai receber esse ID na rota, né? Então vai ser basicamente isso daqui. Eu vou copiar essa parte inicial, que a gente pega o ID aqui, pega o banco de dados, e a gente vai dar um db, vai ter um erro aqui, né? Erro que vai ser db.delete. Aqui a gente vai passar o nosso models.book, que a gente está referenciando a entidade book, passando o nosso new id.error aqui. Se der erro, a gente vai retornar. Falta colocar aqui. Se der erro, a gente vai retornar cannot delete book. E na hora da gente, se der tudo certo, a gente não vai retornar um JSON, a gente vai retornar um 204, que é um no content. Beleza? Então agora a gente vai vir aqui nas nossas rotas, vai adicionar uma nova linha de delete book, passando o ID e trocando de put para delete. Vamos parar nosso server, rodar nosso server, vamos esperar rodar. Vou listar aqui nosso livro enquanto isso, só para mostrar que ele está aqui, que ele está cadastrado. Vou esperar rodar nosso server, né? Beleza, rodou, mas eu parei, então vou esperar rodar de novo. Beleza, vou rodar aqui. Assim que ele rodar, eu vou listar os livros para mostrar que o meu livro está cadastrado. Ó. Meu livro 2 está cadastrado. Agora a gente vai deletar aqui o livro 2. Deu um 204. E agora na hora que a gente lista o nosso livro, não está trazendo nada. Beleza? Então, o nosso vídeo foi esse, pessoal. Espero que vocês gostem. Se inscrevam no canal, deixem um like aí. Eu vou subir o repositório desse projetinho aqui no GitHub. Nele tem um pluszinho que é o seeders, que é na hora que a gente cria o nosso banco, a gente roda seeds. Eu coloquei aqui dentro do database, beleza? E lá também vai ter o Dockerfile e vai ter os comandos que vocês precisam para rodar o nosso projeto, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado e é isso, pessoal. Valeu!